Em virtude dos últimos acontecimentos de crimes praticados na condição de veículo automotor, conhecidos como crime de trânsito, é importante fazer algumas considerações e alguns esclarecimentos. Quais seriam? A regra é, todo crime praticado na condução de veículo automotor, esse crime é considerado crime culposo. E o que seria crime culposo? Crime culposo é aquele onde o agente age ou com imprudência, ou com negligência, ou com imperícia. E aí o Código Penal coloca esses crimes como culposo. Um crime culposo, por exemplo, um homicídio praticado na condução de veículo automotor, ele tem uma pena de 2 a 4 anos, ele é um crime com uma pena menor. Isso ocorre também com a lesão corporal praticada no trânsito. Agora, o crime considerado doloso, o que é crime doloso? É aquele onde o agente tem vontade e consciência de praticar o crime, ou então quando ele assume o risco de praticar o crime. Isso também está no Código Penal e é previsto como crime doloso. Agora imagine um homicídio praticado na condição de veículo automotor, pena de 2 a 4. Um homicídio considerado doloso, pena ou de 6 a 20 ou de 12 a 30, a depender do enquadramento. E agora, esse fato que ocorreu na L4 Sul, um crime praticado na condução de veículo automotor onde houve vítimas fatais e vítimas com lesões. O grande questionamento que se faz agora é como é que será tipificado essa conduta? Essa conduta será tipificada como crime culposo ou como crime doloso? E aqui vai depender de muita investigação, vai depender do que a polícia concluir. Por exemplo, as informações trazidas pela mídia é de que o agente, o condutor ou os condutores do veículo praticava racha. Se ficar comprovado que havia a prática de racha e que esses dois condutores estavam em velocidade excessiva acima, a tendência é que tanto a Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, quanto o Ministério Público do Distrito Federal, que é quem vai oferecer a denúncia, faça pela via do homicídio doloso. Por quê? Porque o STF, em 2011, decidiu que crimes praticados na condução de veículo automotor, em que o agente esteja praticando racha, ficar comprovado o racha, ele não vai ser responsabilizado por homicídio culposo, ele vai ser responsabilizado por homicídio doloso, ou seja, ele vai ter uma pena muito mais pesada do que aquela para homicídio culposo. E aqui ainda tem mais duas outras questões. Quais seriam? Esse crime pode ser qualificado como homicídio simples, que é uma pena de 6 a 20, ou como homicídio qualificado. Se o Ministério Público, junto com a Polícia Judiciária, entender que é homicídio qualificado, essa pena dele é de 12 a 30, que é da competência do Tribunal do Júri. Os dois homicídios dolosos é de competência do Tribunal do Júri, quer dizer, sai do juízo comum e vai para o Tribunal do Júri, por ser uma previsão constitucional. E, se for reconhecido que se trata de um homicídio doloso qualificado, o agente ainda vai ser punido por se tratar de crime hediondo. Ou seja, um crime hediondo, ele não tem direito à fiança, eventual prisão, ele não tem direito à progressão de 1/6, mas ele progride com 2/5 ou com 3/5 se ele for considerado reincidente. Ou seja, se a caracterização desse fato que ocorreu na L4 Sul for para homicídio doloso qualificado, o agente sofrerá uma reprimenda penal muito maior. E aqui outra questão que se discutiu é, por que esses agentes praticaram o crime na condução de veículo automotor e eles não foram presos em flagrante delito? A lei de trânsito diz que o agente que pratica crime na condução de veículo automotor, ele não será preso quando ele prestar efetivo socorro à vítima. Ora, se o agente presta efetivo socorro à vítima, significa dizer que ele está ajudando a vítima ou evitando que o mal maior aconteça, então ele não vai ser preso em flagrante. E neste caso, me parece que ele não prestou, ou eles não prestaram serviço, assistência à vítima. Se eles não prestaram o efetivo atendimento, eles deveriam ter sido presos em flagrante delito, porque aqui qualquer pessoa do povo pode e o agente público deveria, e aqui inclusive o agente do Detran poderia ter prendido em flagrante delito. Agora, depois de não feito a prisão em flagrante, agora fica mais difícil, a não ser que o juiz verifique que há os requisitos da prisão preventiva, garantia da ordem pública, garantia da conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica, que aí deve ser demonstrado
pelo Ministério Público ou pela Polícia Judiciária. Aí sim poderia ocorrer a prisão. Mas tem que ficar claro que a condução de veículo automotor, o crime praticado nessa condução, ele não vai ficar exime de responsabilidade. Ele vai ser responsabilizado ou pelo Código de Trânsito ou então pelo Código Penal. E pelo fato da forma que está sendo noticiado, fatalmente ele será responsabilizado pelo Código Penal por homicídio doloso praticado na condução de veículo automotor em virtude do racha. Então, qual é a melhor medida? É o acompanhamento. Nós temos que fazer agora o acompanhamento desse desenrolar, de como será a apuração disso e cobrar das autoridades do Ministério Público e da Polícia Judiciária e também do Departamento de Trânsito uma atuação mais efetiva nesses crimes praticados na condição de veículo automotor. Obrigado a todos, agradeço pela atenção, espero que tenha esclarecido essa questão acerca dos crimes praticados na condição de veículo automotor.